Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família, mais especificamente ao estudo do divórcio. Vamos falar hoje a respeito do divórcio consensual administrativo e o divórcio litigioso. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Também vai lá no Instagram, me deixe o seu recado e me fale de onde você é, tá bom? Então vamos lá? Nós vimos na nossa última aula que nós temos, de uma forma analisando, né, a manifestação da vontade dos cônjuges, nós temos dois tipos de divórcio, consensual e litigioso. Mas se nós analisarmos a forma, nós temos então o consensual administrativo, o consensual judicial e nós temos o litigioso, que só existe na forma judicial. Vimos na última aula o divórcio consensual judicial. Vamos então agora falar do divórcio consensual administrativo. Bom, o divórcio administrativo, ele continua seguindo a linha do divórcio consensual, de que então eu preciso daquela manifestação da vontade de que os dois concordam na realização daquele ato de divórcio. Porque quando eu digo os dois concordam com a realização do ato, não necessariamente os dois precisam querer o divórcio, mas eles concordam com o procedimento. É isso que a gente tem que entender. Então, assim, às vezes eu tenho um dos cônjuges que não quer se separar, mas ele concorda que é melhor fazer isso de forma consensual, tá? Então, esse divórcio administrativo, ele veio para facilitar ainda mais o divórcio consensual. E ele veio através da Lei 11.441 de 2007. Por quê? O divórcio judicial, ele é o de consensual, né? O divórcio consensual judicial, nós vimos que ele é feito, o procedimento dele é feito através de uma petição inicial, em que eu relato os meus bens, coloco disposições acerca da minha prole, se tiver, falo a respeito de visita, de pensão alimentícia do cônjuge, dos filhos, falo a respeito do sobrenome e protocolo essa petição. E o único ato estatal é a sentença homologatória. Então, se o juiz atua nesse ato de dissolução do vínculo matrimonial apenas homologando, por que eu não posso ter o Estado de outra forma homologando isso? De uma forma mais simples homologando isso. Então, a lei entendeu o seguinte: o Estado atua de várias formas, não só de forma judicial. Então, o Estado pode, por exemplo, através de um tabelião que tem poderes e recebe poderes do Estado para agir em nome dele, para então dar essa chancela. Olha, o Estado concorda com essa dissolução. Então, foi uma forma de desafogar o judiciário, mas principalmente facilitar a vida daqueles que estão se divorciando. Então, a partir desta lei, nós tivemos uma atualização do artigo 733 do Código de Processo Civil, que veio em 2015, que então falou, né, que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Parágrafo 1º.
A escritura pública não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então vamos falar um pouquinho sobre as características desse divórcio administrativo. Primeira característica, o consenso. Então eu não posso levar para o cartório, não posso chegar no cartório com um casal que não chegou a um senso comum sobre a realização do divórcio, sobre a divisão dos bens, sobre o pagamento de pensão alimentícia, sobre visitas dos filhos, sobre a guarda desses filhos. Se eles discutem a respeito disso, eu, advogada, preciso trazê-los de volta para o escritório e fazer com que eles cheguem a esse consenso. É importante a gente dizer isso porque tem alguns questionamentos que dizem assim: poxa, mas o advogado não faz nada no divórcio administrativo, ele só assina. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque eu tenho que levar esse casal para o cartório já com uma conciliação. É claro que os cartorários receberam treinamento e fazem esse trabalho, mas também é minha função fazê-lo. Então, eu levo os meus clientes, eu já levo para o cartório dentro de um consenso. Lá no cartório, eles não discutem mais nada. A gente simplesmente informa aquilo que nós decidimos dentro do escritório. Até porque eu acho que dentro do escritório é um ambiente mais adequado para que a gente tenha uma certa privacidade e que a gente pode discutir isso em várias reuniões, né, em vários momentos. O que talvez dentro de um cartório a gente não consiga fazê-lo. Então, eu dou essa oportunidade para que os casais façam dentro do escritório e a gente só chegue no cartório realmente com a minuta já pré-redigida. Então, eu preciso levá-los para o cartório com esse consenso. Se existe um mínimo de discussão, um mínimo de conflito, um mínimo de litígio desse casal, então não há possibilidade de realização do divórcio administrativo. Que mais? Não podem haver filhos menores, tá? Incapazes. Então, esses filhos menores, esses incapazes, eles possuem direitos que são direitos indisponíveis e a gente sabe que tem uma figura dentro do Poder Judiciário que fiscaliza os direitos dessas pessoas aqui, né? Que é a presença do Ministério Público. Então, como é que eu vou preservar os direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes e dar a oportunidade que o Ministério Público fiscalize se no ambiente, né, do cartório, do tabelião, esse Ministério Público não consegue atuar? Então, obrigatoriamente, eu preciso que esse divórcio seja judicial. Tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Vamos imaginar que o casal se separe de fato. Brigaram, discutiram, cada um foi para o seu lado, né? Mas ainda vislumbram a chance de uma reconciliação. Só que ela, que ficou com a guarda de fato dos filhos, está precisando, por exemplo, viajar com o filho, ou precisa fazer a matrícula da escola do filho, ou está precisando da pensão alimentícia desse filho. E o pai está querendo também visitar o filho. Mas eles ainda não estão certos quanto ao divórcio.
a mãe então propõe uma ação de alimentos ou de guarda acumulada com alimentos e regulamentação de visitas, mas ela não toca no assunto divórcio. Nessa ação já se discute e se resolve tudo. Então a guarda fica com a mãe, o pai vai pagar a pensão alimentícia no valor de R$1.000, vai visitar a 15 dias, está discutida e está resolvida a questão a respeito desses filhos. Pode esse casal entrar com o divórcio administrativo, resolver o divórcio administrativamente? Pode. Se as questões dos filhos já estiverem sido resolvidas no âmbito judicial, então eles podem resolver só o divórcio no âmbito administrativo. Não tem problema algum. Eles vão comunicar isso na escritura pública do divórcio. Bom, outra característica é a necessidade e a presença do advogado. Então, advogado, não existe divórcio administrativo sem a presença do advogado. Como eu disse para vocês, a atuação do advogado, ela é e deve ser efetiva no momento do divórcio extrajudicial, do divórcio administrativo. O divórcio administrativo tem um custo, então as pessoas que não podem pagar um advogado e queiram realizar o divórcio administrativo, elas podem procurar a Defensoria Pública, e para que a Defensoria Pública faça essa representação perante o divórcio, e podem, através de uma simples manifestação de impossibilidade de pagamento das custas, né, dos emolumentos do cartório, estarem isentas também dessas custas do divórcio. Bom, então o divórcio administrativo, né, ele é aquele que, se tiver interesse de incapaz, se tiver interesse de nascituro, ele não poderá de forma alguma ser uma medida utilizada pelos cônjuges. Agora, como eu disse para vocês, se esse interesse do filho incapaz, esse interesse do nascituro já tiver sido resolvido através de uma ação judicial ou estiver sendo discutido através de uma ação judicial, nada impede então que os cônjuges possam, na via administrativa, fazer somente o divórcio. O que é necessário constar lá na escritura do divórcio administrativo? Os mesmos elementos do divórcio consensual judicial, aqueles lá do 731 que nós vimos na nossa última aula. Disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e o regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos, dentre outras coisas que a gente pode também fazer constar sem problema algum. E o divórcio litigioso? O divórcio litigioso, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para entendê-lo. Porque o divórcio litigioso, o próprio nome está dizendo, ele é um divórcio que tem um litígio. É um divórcio em que as partes, elas não se entendem a respeito de alguns aspectos. Qual aspecto, professora? O aspecto não é se eu quero ou não me divorciar. Não existe isso. Não existe, né? A pessoa entra com a ação e diz, quero me divorciar. A outra vem em contestação e fala, não quero me divorciar. Isso não é divórcio litigioso. Ou a pessoa entra com o divórcio litigioso e diz, quero me divorciar porque ele me traiu, peguei ele saindo do motel, aconteceu isso, depois descobri que ele desviou dinheiro, isso é divórcio litigioso. Aí ele vem na contestação e prova que ele não tinha amante, que não era ele saindo do motel, para excusar a sua culpa. Isso é divórcio litigioso? Não. O que é o divórcio litigioso? É aquele que pende litígio sobre principalmente bens, sobre principalmente questões
patrimoniais ou as questões que envolvem os filhos, a guarda desses filhos. Então, os cônjuges estão discutindo quem fica com a guarda, os cônjuges estão discutindo a forma de realização da visita, os cônjuges estão discutindo a respeito da pensão alimentícia de um cônjuge para com o outro, ele quer receber pensão alimentícia e ela não quer pagar. Então, são aspectos patrimoniais e aspectos quanto à prole, mas não tem a ver com não quero me divorciar ou a culpa é dele. Ele saiu de casa, houve abandono de lar, né? Ele tem que ficar com menos patrimônio. Isso já não existe mais no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, o litígio não recai sobre a concessão ou não do divórcio. A gente até viu, né, que o juiz ele pode decretar liminarmente o divórcio e continuar o processo em relação às outras questões. Então, ele vai verificar, se ele perceber que o processo vai prorrogar muito, porque há uma discussão a respeito, então, de guarda, de visita, de pensão, ele pode ali, liminarmente, decretar o divórcio e deixar as outras questões, porque o divórcio, e para que ocorra o divórcio, basta ali a vontade de um. Tá certo? Então, esse conflito de interesses vai recair, por exemplo, sobre partilha de bens, a pensão alimentícia, os filhos incapazes, visitação, guarda e etc. Tudo bem, pessoal? E aí o restante, né, o procedimento, vocês vão aprender lá no Código de Processo Civil. Petição inicial, contestação, realização de audiência de conciliação. E o importante, né? Esse divórcio litigioso, ele pode começar litigioso e em uma audiência, por exemplo, ele se tornar consensual, ou os advogados em algum momento, né, do trâmite desse processo litigioso podem conversar e transformar esse divórcio litigioso em divórcio consensual. Aí eles redigem uma minuta, ambos assinam e protocolam, e aí vem a sentença homologatória, perfeitamente possível. Tudo bem? Então, qualquer dúvida sobre divórcio litigioso, divórcio administrativo, já sabem, né? Deixa aí nos nossos comentários e também vai lá no Instagram. Na nossa próxima aula nós falaremos sobre as características do divórcio. Aula muito importante. Espero que vocês estejam aí, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá.